Ok, graça e paz, então vamos orar. Acredito que dá tudo certo aí, você deve estar me ouvindo bem. Peço a Deus para que você tenha um ambiente bom, agradável, para que você possa estar bem atento à nossa aula de hoje, tá bom? Deixa eu orar com você. Paizinho querido, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Quero te dizer assim, muito obrigado mesmo, Pai, pela oportunidade de estar hoje aqui compartilhando com a sua igreja sobre esse tema tão importante, Senhor, que é a vida familiar, a vida de um casal. Eu lhe peço, Senhor, aqui a habilidade do Espírito, Senhor, para falar como Jesus falava, falar com autoridade, falar de uma forma que toca no coração das pessoas. Me deixe falar, Senhor, como o Senhor falava. Fale através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, bem-vindos à nossa última aula de família. Até dá um pouquinho de dor assim no coração, né, de falar ser a última aula, porque tem sido muito bom, foi muito bom, né, falar com vocês. Então, não sei nem se eu consigo recapitular aqui todas as aulas que foram dadas, né? Mas nós falamos sobre amor e respeito, a conexão entre amor e respeito, né? Falamos sobre as 5 linguagens do amor, falamos sobre a espiritualidade na família, falamos sobre criação de filhos, falamos sobre o orçamento familiar, né? E agora nós estamos falando aqui sobre a conexão sexual do casal. Tô tendo uma visão linda aqui, tô vendo o Zé. Oh, meu Deus, que menino mais lindo, que gordura, que vontade de morder esse rapaz. E agora, então, queridos, nós vamos terminar, né, com essa aula, que é a conexão sexual do casal. Essa aula de hoje, ela faz parte de um seminário que eu falo sobre a conexão do casal, todas as conexões. O casal precisa ter pelo menos, né, 4 conexões fundamentais, que é a conexão sexual, que a gente vai falar hoje, a conexão financeira, né, que casais desconexos ou desconectados, né, financeiramente também tem muito problema. Então, na semana passada nós falamos sobre o orçamento familiar, né, e a gente viu que o orçamento familiar, na maioria dos casos, funciona muito bem quando existe um só orçamento, né, para toda a família, todo mundo ali respeita e participa daquele orçamento. Então, um casal tem que aprender a ter conexão sexual, conexão financeira, conexão em diálogo, né? Saber conversar, ter essa conexão de compartilhamento, de falar, de dizer o que está sentindo, de ouvir o outro, então, de tudo que diz respeito a um diálogo, o casal precisa se conectar. Então a gente percebe que tem casais que têm muito mais dificuldade de ter essa conexão do diálogo, né? Essa conexão que neste seminário eu falo da conexão da cadeira. Não sei se você vai conseguir entender, mas não dá tempo se eu for entrar para esse assunto, nós vamos gastar muito tempo aqui. Então, o casal tem que ter a conexão da cama, que é a conexão sexual, a conexão da mesa, que é a conexão financeira, a conexão da cadeira, que é a conexão de conversa, né, do diálogo, e a conexão da lamparina, né, a conexão do azeite, que é a conexão espiritual. É muito importante que os casais também tenham essa conexão espiritual. A aula de hoje é apenas sobre a conexão sexual do casal. Então, eu vou aqui colocar esse compartilhamento de tela com vocês. Nós vamos acompanhar, a partir de agora, os slides, tá? Deixa eu colocar aqui. Ok, então tá aí a conexão sexual do casal. Bem, queridos, sobre conexão sexual do casal, nós poderíamos abordar ou poderíamos caminhar por várias linhas. Existem várias linhas para se falar dessa conexão, né? A gente pode tratar de muitas coisas nessa conexão.
eu quero tratar muito mais assim do nosso comportamento para essa conexão dar certo, tá? Então, é lógico que a gente poderia falar na linha do desejo sexual. Então, você precisa, se eu estivesse falando para casais ainda noivos, né? Esse era um fator importante. Então, a mulher precisa olhar para o noivo, olhar para o futuro marido e sentir uma conexão sexual também, né? O marido também tem que ter essa conexão pela esposa. A gente poderia falar de algumas coisas assim nesse sentido, mas eu quero falar apenas aqui, quando me refiro a essa conexão sexual, quero falar de algumas características que nós podemos desenvolver para que a vida sexual do casal seja mais saudável, né? Então, o objetivo é a gente fugir da carência sexual. Então, por carência sexual, irmãos, nós entendemos a insatisfação. Então, a frequência sexual de um casal é muito relativa. Depende de muitas coisas, inclusive da profissão, né, que a pessoa exerce. Então, tem pesquisas que mencionam algumas profissões que são mais estressantes e há uma consequência, uma ligação direta na rotina sexual. Médicos, professores, há pesquisas que indicam que algumas profissões tendem a ter mais dificuldade na relação sexual, exatamente por causa do estresse e do cansaço, né? Mas então, quando a gente fala de carência sexual, presta bem atenção. Cada um dos cônjuges, cada um de nós, tem uma necessidade, né? Tanto psicológica, orgânica, de ter uma vida sexual, né, ativa, obviamente, porque nós somos casados, né? Mas às vezes, irmãos, o apetite sexual de um não é compatível, né, com o apetite sexual do outro. Então, o que fazer para poder equilibrar isso? Eu vou falar algumas coisas hoje, biblicamente, mas existem algumas áreas que, por não ser também a minha área de atuação, eu só posso aconselhar. Então, se há um problema muito grave no equilíbrio dos desejos sexuais, né, do desejo sexual de um casal, é importante que algumas coisas sejam feitas. Então, podem ter fatores hormonais que não é uma questão de oração nem de aconselhamento, é uma questão médica, né? Podem ter fatores psicológicos também, que muitas vezes nós pastores não conseguimos alcançar, não conseguimos tocar. É necessário mesmo uma ajuda psicológica, porque isso não é segredo para ninguém, né? E não é novidade para ninguém também, que o sexo está muito ligado à nossa mente, né? Então, a própria ereção, né, do homem ou a excitação da mulher está muito ligado a fatores psicológicos, visuais, né? Então, se há uma carência de uma das partes, o casal precisa conversar e precisa encontrar caminhos para que essa carência não leve um dos cônjuges, né, a outros tipos de pecados, a infidelidades conjugais e coisas desse gênero, tá bom? Então, a gente tem que ter isso como um comando para nós, enquanto casais. Nós temos que fugir da carência sexual, tá? Então é importante que os casais conversem sobre essa frequência, se tem sido bom, né, a frequência que tem tido. Estou colocando isso, irmãos, porque eu sei que muitos casais não conversam sobre isso, tá? Um versículo que eu gostaria de ler aí para vocês, um texto de Cantares, né, que diz assim: minha noiva, meu amor, é o homem que está dizendo. Então, olha o que o Salomão, nesse texto, diz. Ele diz assim: você é como um jardim cercado e fechado. Então, essa expressão já é muito significativa, né, irmãos? Por que Salomão está dizendo que a sua noiva era um jardim cercado e fechado? Bem, se é cercado e fechado, é porque é uma propriedade particular, né?
E é o que ele complementa na outra parte do versículo. Ele diz, você é uma fonte particular. Então, quando a gente fala de fugir da carência sexual, Salomão complementa essa história dizendo que a nossa noiva, né? E aí a noiva pode dizer isso para um noivo também, nós pertencemos, quando casados, né? A gente fala noiva aqui, mas é nesse sentido óbvio de alguém prometido para o outro, né? Dentro do nosso contexto sexual, obviamente, esse sexo é para os casais casados, né? E então a nossa esposa é como um jardim cercado para nós, fechado, né? Tá fechado para qualquer outra pessoa, mas totalmente acessível para mim como marido. Da mesma forma, o marido cercado e fechado para qualquer outra mulher, mas totalmente acessível à sua esposa. Então, fechar o nosso jardim para o nosso cônjuge não é bíblico, né? Fechar o acesso do nosso cônjuge ao nosso corpo não é bíblico, tá? Há um outro texto aqui também do Salomão, de Provérbios, que fala sobre isso. Então, se você fecha o jardim para o seu cônjuge, para quem tem direito de comer desse jardim, né? Então, o que tem nesse jardim? Tem flores. Vamos entender que pode ser um pomar, tem frutos, né? Onde o noivo chega, onde o marido chega e pode colher dessas flores, pode comer desses frutos, né? Ele tem acesso. Se a esposa fecha esse jardim para o marido, ou se o marido fecha esse jardim para a esposa, nós corremos um risco de cair aqui no que Provérbios 27:7 nos alerta. E de que forma ele nos alerta? Da seguinte forma: quem está com o estômago cheio rejeita até o mel, mas para quem está com fome, até a comida amarga é doce. Então, é óbvio, irmãos, principalmente os homens, né, que são casados e acostumados com a vida sexual, se por alguma razão ele ficar impedido de ter esse sexo por muito tempo, nós sabemos o quanto é difícil de controlar esses desejos carnais, né? Esses desejos naturais do homem. Então, quando nós estamos satisfeitos psicologicamente, fisicamente satisfeitos com a nossa vida sexual, é mais fácil que nós consideremos as comidas, né? Por favor, com muito respeito, eu estou fazendo essa simbologia, né? Mas é mais fácil que nós consideremos outras oportunidades sexuais como algo amargo, né? Como algo que não é interessante. Mas se eu estou com fome, diz a palavra que até aquilo que é amargo vai ser doce. Então é muito importante que, como casais, nós estejamos muito bem nutridos sexualmente, tá? Agora há um texto que eu quero ler para vocês que ele é interessante, ele é desafiador e precisa ser bem interpretado, tá? Então eu quero ler com vocês aqui 1 Coríntios 7, do 3 ao 5, que diz assim: se você tiver com o celular, você pode dar um zoom que fica mais perto para você enxergar. Mas diz assim: o homem deve cumprir o seu dever como marido. Então, olha, a Bíblia está colocando que é um dever, e o contexto aqui é um contexto sexual, tá? Então, o homem deve cumprir o seu dever como marido, e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. A esposa, então vamos entender agora o que Paulo vai falar sobre o dever do marido, né, e o dever da esposa. Então, a esposa não manda no seu próprio corpo, quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda é a sua esposa. Então, esse versículo, irmãos, nas mãos de feministas ou nas mãos de alguns grupos aí, vai ser um absurdo, porque numa primeira instância, no primeiro olhar sobre ele, dá a entender que nós somos como objetos, que a Bíblia está colocando o nosso corpo como objetos, onde o outro manda, onde o outro pode usar quando quer. Mas, na verdade, não é esse o contexto bíblico. Na verdade, é aquele contexto de Cantares que nós lemos agora há pouco.
a esposa, ela tem acesso ao jardim que está fechado para ela. Então, e o marido também tem esse acesso. Dessa forma, a esposa não manda no seu próprio corpo. De que forma? O marido tem acesso ao seu corpo, né? E o homem e a mulher deveriam entender isso, que o fato da esposa ter acesso e o marido ter acesso ao seu próprio corpo é um presente de Deus, né? Então, em nenhum momento a Bíblia está dizendo que o homem pode escravizar a mulher ou a mulher escravizar o homem fazer o que quer com o corpo da mulher ou a mulher fazer o que quer com o corpo do homem. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas a Bíblia está dizendo que quando casamos, nós estamos dando o nosso corpo como presente para a nossa esposa. E a esposa também está dando o corpo dela para nós como um presente, né? A segunda parte do texto diz assim, que os dois não se neguem um ao outro. Então, se alguém fizesse uma pergunta dizendo, pastor, é pecado, né? Vamos usar esse termo de pecado, porque no meio evangélico, no meio cristão, fala-se muito isso, como se tudo se resolvesse entre o que é pecado e o que não é pecado. Mas eu quero até sair um pouquinho do assunto dessa aula. Nem tudo na vida, irmãos, resume em ser pecado e não ser pecado. Existem também coisas que não são pecados, mas que a gente tem que avaliar como convém ou não convém, por exemplo, né? Mas alguém pode perguntar, pastor, é pecado eu negar sexo ao marido? Aí eu teria uma outra pergunta. Por que você está negando? Então, se existem fatores maiores, uma doença, um período, né, de menstruação, se existe algum fator mais forte, né, uma dor de cabeça, algo de fato sério, ou o próprio cansaço, né? Se existe algo assim, é comum que vocês entrem em acordo dizendo, não, hoje não dá. Beleza. Agora, não pode ser um hábito, né? Você negar ao seu marido o seu corpo. Isso não pode ser um hábito. Biblicamente, não deve ser assim. Então, que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração, né? Então, a Bíblia está colocando aqui uma possibilidade, né, uma exceção relacionada à oração. Mas fica óbvio que se houver uma concordância entre o casal, por alguma razão, de não ter um sexo por um período, dentro de concordância, não há problema. Desde que, olha a continuação, mas depois devem voltar a ter relações a fim de não caírem nas tentações de Satanás por não poderem se dominar. Então, olha que interessante, o tanto que isso tem a ver com os textos de Cantares, de Provérbios que nós lemos, né? Então, o que Paulo está dizendo? O Novo Testamento está dizendo, se você ficar por alguma razão sem ter relações sexuais, deve ser por concordância. Uma possibilidade é por causa das orações, né? Pastor, quando eu faço o jejum, eu devo me abster da vida sexual? Bem, irmãos, entende-se, não é uma regra, não é uma normativa, mas entende-se que durante um período de jejum mais prolongado, 1, 2 ou 3 dias, entende-se que eu devo dedicar minha vida à oração, né, e não aos meus desejos carnais. Então, subentende-se que sim, que é recomendável em um jejum prolongado eu me abster, né, também de relações sexuais com a minha esposa ou com o meu marido. Mas isso deve ser em concordância com o meu marido, obviamente, tendo em mente uma mulher dizendo, né? Mas isso deve ser em concordância, né? E deve ser por um período de tempo e rapidamente voltar para que Satanás não nos tente, por não podermos nos dominar. Então, a falta de domínio próprio é uma situação que a Bíblia reconhece, né? E que pode prejudicar muita gente. Eu queria explicar agora, então, uma vez que a gente entendeu que o meu corpo pertence à minha esposa, o corpo da minha esposa pertence a mim, uma vez que nós entendemos, né, de que não podemos negar uns aos outros, de que somos como um jardim fechado, né, um para o outro, eu quero mostrar aqui as fases do ciclo da resposta sexual, deixar claro também que não é essas fases
não é uma concordância entre os estudiosos, mas é um ponto de partida interessante para a gente falar sobre essa conexão sexual. Então, o que seria a conexão sexual dentro da aula de hoje, no sentido da aula de hoje? Bem, a conexão sexual, no sentido da aula de hoje, é que um casal tenha identificação, que pensem da mesma maneira, que conheçam um ao outro e que tenham uma vida sexual saudável, satisfatória. Tá? Esse é o sentido aqui da nossa conexão. Então, com o objetivo de aumentar a conexão, com o objetivo de aumentar o entendimento em comum de um casal, eu quero falar dessas fases do ciclo da resposta sexual, que são 4. Tá? Então, o desejo sexual, a excitação, orgasmo e resolução. São 4 fases da vida sexual, né, de um casal. Eu vou me deter bastante no desejo sexual, na excitação e talvez um pouco mais breve em orgasmo e em resolução. Volto a lembrar aqui, irmãos, que caso você tenha alguma pergunta, por favor, faço questão de responder. Se eu não souber, vou tentar procurar entender, né? Mas se você tem alguma pergunta, algum comentário, coloca aí no chat, né? No nosso chat. Não fica constrangido, não. Hoje a gente tem um pouco mais de liberdade com o tempo. Não fica constrangido, não. Vamos conversar um pouquinho. Gostaria muito de ouvir vocês. Se no final da palavra você também quiser retomar algum dos assuntos que nós já compartilhamos nesse treinamento, nesse curso, que não tenha, por exemplo, a ver com a vida sexual, você também vai poder fazer isso, tá? Então, são 4 fases, ou 4 fases dentro de um ciclo de resposta sexual. Vamos lá? Desejo sexual, excitação, orgasmo e resolução. Então, deixa eu mostrar isso para vocês aqui de forma prática. Com relação ao desejo sexual, a essa fase, né, do desejo sexual, eu quero trazer uma definição para vocês e depois mostrar algumas coisas práticas. Então, o desejo ele é provocado por estímulos sensoriais. Aquilo que vemos, né? Aquilo que ouvimos, ou o cheiro. Então, tudo isto irá provocar alterações psicológicas e também fisiológicas. Então, o desejo é algo incrível, né? É algo incrível. Não apenas o desejo sexual. O nosso desejo é algo incrível, né? E ele é estimulado. Então, às vezes, nós nem estamos com fome, mas se nós vermos um prato bonito de comida na televisão, isso pode estimular o nosso desejo, né? Deixa eu diminuir o áudio aqui. Isso pode estimular o nosso desejo de comer. Então, uma vez nós estávamos na sala e estava passando um programa que eu esqueci o nome, aquele tipo MasterChef, né? Estava passando esse programa e umas comidas, irmãos, maravilhosas. Mas nós já tínhamos jantado, né? E tínhamos comido umas frutas para dormir e tal. Meu Deus, foi impossível não arranjar outra coisa para comer de novo por causa de tantas comidas gostosas que nós estávamos vendo na televisão. Então, são estímulos. Sexualmente, nós também somos estimulados. E de que forma nós somos estimulados? Várias formas. Aí depende muito de cada um. Eu cito aqui algumas formas padrões. Então, somos estimulados pelo que vemos. Então, a aparência é um fator de estímulo, principalmente para os homens, né? A aparência é um fator de estímulo, mas para as mulheres também é um fator de estímulo, né? A aparência do homem, a aparência da esposa, do marido, é um fator de estímulo. Aquilo que nós ouvimos, então, as palavras, elogios, né? Aquilo que vai estimulando a vida sexual um do outro, né? Por isso que, às vezes, a vida sexual de um casal é tão ruim, porque não existe estímulos auditivos, né? Então, passa o dia inteiro um calado para um lado, para o outro, ou então brigados, ou falando coisas inapropriadas para estimular, né, um ao outro. A gente fala, a gente brinca, porque muito tempo atrás nós ouvimos um pastor pregar sobre isso, ele falou sobre juntar gravetos. E ele fez uma brincadeira que nós precisamos durante todo o dia
ir juntando pequenos gravetos, né, para que à noite a gente consiga fazer a fogueira. Sem pequenos gravetos, nós não conseguimos acender um bom fogo, né? Então, aquilo que nós vamos vendo e o que vamos ouvindo é como um juntar de gravetos, o que vamos fazendo um para o outro. O cheiro também pode ser um fator de estímulo, né? Quando eu falo de cheiro, tudo que você imaginar aí, acho que um homem cheiroso, uma mulher cheirosa, né? Tudo isso é interessante para que haja um estímulo, para despertar essa primeira fase, que é a fase do desejo sexual, né? Que a gente estava falando aqui agora há pouco. Então, tudo isso vai provocar alterações psicológicas e também fisiológicas. Então, entenda, sexo é muito psicológico. Eu não quero colocar aqui percentuais. É 90% psicológico, 10% fisiológico. Não vou colocar percentuais, mas se tivesse que colocar, eu colocaria 50% psicológico e 50% fisiológico. Ou seja, 50% do meu sexo, se vai ser bom ou não, o seu sexo com sua esposa ou o seu sexo com seu marido, 50% depende de como você está psicologicamente e os outros 50% depende de suas características e condições físicas, né, da sua posição, da sua postura ou da sua condição fisiológica. Quando, onde e como tudo isso começa. Então, onde é, como é e quando é que os desejos sexuais surgem. Então, eu fiz aqui, irmãos, e nós vamos trabalhar de forma diferente. Primeiro para as mulheres e depois para os homens, né? Então, quando como é e onde é que esse desejo sexual pode ser despertado nelas, nas mulheres. Então, o que é importante para elas? Fica muito ligado nisso aí, irmãos. Eu quero colocar algumas coisas bíblicas, eu quero dar uma resposta para essa pergunta, baseada em muitas coisas da Bíblia, porque a Bíblia é um livro completo, a Bíblia sugere muitas coisas também sobre a vida sexual de um casal. Então, se alguém procura um manual para o seu sexo, você vai encontrar muitas coisas interessantes na Bíblia e você não precisa, de fato, buscar muita coisa fora do que a Bíblia diz, não. A Bíblia é completa nesse assunto, né? Então, quando eu falo muitas coisas fora, é porque eu estou considerando questões hormonais, médicas, por exemplo, não é que é importante, obviamente, você ter uma consulta com um especialista. Agora, vamos lá. O que é importante para as mulheres no quesito desejo sexual? Como estimular, como causar esse desejo nelas? Cantares 1:2 diz assim: se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos. Sim, as suas carícias são mais agradáveis que o vinho. Então, o que essa mulher está dizendo a respeito do seu marido, né? Ou do seu amor, né? Daquele que iria saciá-la sexualmente? Ela está dizendo sobre carícias, né? Se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos. Então, o que essa mulher está querendo? Ela está querendo um toque carinhoso, né, sobre ela. Então, essa fase, se nós não soubermos passar, entrar, percorrer essa fase do desejo sexual, nós nunca teremos uma boa conexão sexual com o nosso cônjuge. Jamais, jamais, irmãos. Então, para os homens, o que os homens têm que entender? A mulher, ela tem a necessidade, não só na hora de um ato sexual, a mulher tem a necessidade, né, no dia a dia, de receber carícias, de receber toque. De que forma ela gosta de ser tocada, de que forma ela gosta de ser acariciada, né? Então, isso é importante, todo mundo ter isso em mente, tá? Então, aqui a mulher está solicitando isso, esses beijos, solicitando carícias, né? E ela diz que essas carícias são mais agradáveis que o vinho. Na Bíblia, o vinho é uma tipologia de um instrumento de alegria, né? Então, uma das coisas que a Bíblia fala sobre o vinho é que alegra o coração do homem. Então, essa mulher está dizendo, e isso, irmãos, não é uma apologia a que você deve beber, isso não é um incentivo para que você beba, de forma alguma, né? Mas isso é outro assunto. Então,
a Bíblia está dizendo aqui o quanto é importante para as mulheres que elas sejam tocadas, acariciadas, beijadas, né? Esse é um ponto. Um outro ponto aqui, que às vezes nós nem pensamos, mas olha só, Cantares 1:3, primeiro fala dos perfumes, né? Ele diz: a fragrância dos seus perfumes é suave. O cheiro, né, do homem, isso é muito importante, que para as mulheres é interessante e é estimulante, né? É um estímulo a mais sexual, o cheiro do homem, né? Mas o que eu quero focar aqui é a segunda parte do texto, onde diz assim: o seu nome é como perfume derramado. Não é à toa que as jovens o amam. Então, vamos entender isso? Por que o nome desse amado, dessa mulher, é como um perfume derramado? Bem, esse perfume derramado é algo que exala por toda a casa, né? É um cheiro que toma conta de todo o ambiente. Então, esse cheiro é comparado ao nome de um homem e diz que, por causa deste nome, as jovens o amavam, né? Então, o que significa isso? É a reputação que nós temos com a nossa mulher, né? com a nossa esposa. Então, é normal, irmãos, que as nossas condições intelectuais, financeiras, morais, né, atraiam as mulheres de forma normal, de forma geral. Então, eu não estou dizendo aqui de infidelidade, né? Então, mas é comum. Eu estava até conversando essa semana com a Rubisleia sobre isso, né? Se de fato, por exemplo, o carro que um homem usa é de alguma forma um estímulo a mais, né? Então a gente estava conversando e a concordância parece que nós tivemos é que sim, a condição financeira de um homem é algo que mexe sim com as mulheres, mas não define, né? Não define, tipo, uma mulher de bom caráter não vai ficar com um homem só por causa das condições financeiras dele, né? Ou uma mulher de bom caráter não vai deixar um homem só porque ele não tem condições financeiras suficientes, né? Mas esse é um fator importante. E eu acredito, irmãos, que é algo nato em nós, né? Algo posto até mesmo por Deus. As mulheres buscam homens que deem a ela segurança. Então, que tipo de segurança? De todos os tipos. Não, meu marido vai estar aqui comigo, ele vai dormir na cama comigo hoje, ele vai chegar em casa cedo. Não, meu marido é trabalhador. Não, o meu marido vai resolver o meu problema, ele vai levar meus filhos no médico, ele vai me levar ao médico, ele vai cuidar de mim. Né? Então, essa reputação que nós temos para ela é muito importante. Nós temos observado que quando o homem perde a boa reputação para sua esposa, ela perde também o desejo sexual por ele. Meu Deus, isso é muito sério. Eu queria que você também pensasse muito nisso. Então, quanto menor for a sua reputação, quanto menor for a admiração da mulher pelo marido, né? Quanto menor for essa admiração da mulher pelo seu esposo, menos estímulo sexual ela tem, menos desejo sexual ela tem, né? Outro fator aqui, Cantares 1:4, diz assim: leve-me com você, vamos depressa, seja o meu rei e leve-me para o seu quarto. Então, olha o que essa mulher está dizendo, né? Óbvio aqui, irmãos, que Cantares há uma concordância, né, quase que geral, que é um livro escrito por Salomão, né? A maioria do livro foi escrito por Salomão. Então, era de fato um rei. Mas aqui, o que essa mulher está dizendo é que ela queria ser conduzida por esse homem, né? Seja o meu rei e leve-me. Então, eu aponto aqui que um dos fatores que estimula a mulher também é a liderança do homem, né? Então, aquele homem que lidera a mulher, que conduz a mulher, que aconselha, que resolve, né? Então, o homem pamonha, aquele cara frouxo, que não faz nada, não resolve nada, a mulher tende a perder o desejo sexual por ele, né? Então, em muitas famílias, em muitos casamentos, vai se perdendo
essa referência do homem como liderança, porque a mulher resolve tudo. Então, se a mulher é a que resolve tudo, se ela olha e diz assim, ah, não, sou eu que tenho que fazer, eu que tenho que sair para comprar, eu que tenho que planejar, se eu não planejar, nada sai nessa casa, se eu não fizer, nada sai nessa casa. Enfim, se a mulher tem muita queixa com relação a isso, que ela tem que resolver, ela tem que fazer, é porque está faltando um rei. E mulheres, me perdoe aqui se eu ofender alguém, mas eu falo com muito amor, mulheres procuram reis para serem conduzidas por eles ao seu quarto, né? Mulheres querem esses homens de atitudes nobres, né? Homens de liderança. Então, quando falta, deixa eu recapitular isso, quando falta carícias, quando falta reputação, quando falta liderança, a mulher tende a perder esse estímulo sexual. São coisas importantes, né? Que acontecem no dia a dia e que, se nós não tivermos tais características, as mulheres tendem a perder esse estímulo sexual pelos seus cônjuges, né? Agora, o que é importante para eles? O homem não tem muita... não dá muita importância a essas características que a gente falou, não. O homem tem atração sexual pela mulher que tem liderança, pela mulher... Não. O homem é muito visual, né? Então, em Cantares 4, de 1 ao 5, pastor Wesley, por favor, se você, não sei se você está aí, Núbia, apareceu para mim que você levantou a mão. Se você quer falar, coloca no chat para mim, dizendo que quer falar, e eu libero o seu microfone. Não sei se o Wesley está podendo aí me ajudar. Se for por acaso, não tem problema. Pode deixar como está, não atrapalha ninguém, não. Tá? Então, olha o que aparece em Cantares 4, de 1 ao 5, mas agora falando do desejo da mulher, né? Aliás, do desejo do homem para com a mulher. Então, o homem diz assim, como você é bela. Então, o homem está olhando para a beleza da mulher. Como os seus olhos brilham, o homem está olhando para os olhos. Veja que é tudo características físicas. Os seus cabelos ondulados. Então, o cabelo é uma atração, é um estímulo sexual para o homem. Os seus dentes são brancos. Olha aí, o sorriso, os dentes, nenhum deles está faltando e são bem alinhados. É engraçado, né, esse texto bíblico, mas é o que está escrito na Bíblia. Então, os fatores que estimulam sexualmente o homem está muito ligado ao visual. Os seus lábios são como uma fita vermelha, a sua boca é linda, seu rosto brilha, seus seios parecem duas crias de uma gazela. Bem, irmãos, se alguém pedisse para eu interpretar essa comparação do seio ser como duas crias de uma gazela, a única coisa que eu consigo entender é que me parece que isso está pulando, né? E falo com muito amor e respeito, mas é o que a gente consegue entender, né? Seus seios estão pulando, estão viçosos, ou seja, tudo o que a Bíblia está dizendo aqui que atrai ou que estimula sexualmente o homem, tudo que a Bíblia está mencionando diz respeito a atração visual, né? É aquilo que o homem está visualizando, é aquilo que o homem visualiza que é importante para ele, né? Então, vamos lá. Então, nessa fase de estímulos, o que é importante a gente entender aqui, irmãos, até agora? Como a mulher se veste dentro de casa, como a mulher está com o marido, como ela dorme, tudo isso é muito importante, gente. Algumas pessoas podem achar que é uma besteira, mas a roupa que você usa para dormir, tudo isso é um estímulo para ele, né? A roupa que você usa enquanto está em casa, arrumando a casa, tudo isso é um estímulo para ele. Então, eu sempre comentei muito isso com a minha esposa, né? É comum alguns homens trabalharem com mulheres em ambientes onde elas devem ir bem arrumadas. Então, não sei onde os maridos que estão presentes aí trabalham, mas é possível que onde eles trabalhem, as mulheres devam ir
né? Ou devem ir bem arrumadas, vestidas com sua melhor roupa, maquiadas. E às vezes os homens passam o dia inteiro olhando para essas mulheres, às vezes até numa intenção normal, sem intenções maliciosas. Mas quando chega em casa, a mulher está desarrumada, a mulher não está cheirosa, ela não está bela, ela não está com os cabelos bonitos, como diz a Bíblia aqui. Então é muito importante a mulher entender que a sua aparência física tem importância para ele. E muito importante o homem entender que a sua liderança, a sua reputação, a sua educação, né, a sua capacidade intelectual, a sua capacidade de organizar, né, que está dentro da capacidade de liderança, é importante que o homem entender que isso é importante para ela. A mulher quer um homem dentro de casa que seja um homem de verdade. Então, até aqui, eu poderia dizer que os homens não podem ser pamonhas, porque as mulheres tendem a perder o estímulo sexual por homens assim. E as mulheres não devem ser desleixadas, porque os homens tendem a perder o estímulo sexual por mulheres assim, tá bom? Bem, ainda falando sobre esse assunto, deixa eu colocar aqui, a segunda fase, que é a fase da excitação. Então, a primeira fase que nós trabalhamos foi a fase do estímulo, do desejo sexual. Então, se todas essas questões e outras mais, é lógico, forem vividas, então esse casal está até aqui com saúde de conexão para olhar um para o outro e dizer: você é uma fonte fechada para mim, é um jardim fechado, eu tenho desejo por você. Né? E a esposa vai lá para o marido também: poxa, eu tenho desejo por este homem, eu gosto deste homem. Então a gente entra por uma segunda fase, que é a fase da excitação. Então deixa eu mostrar para vocês algumas coisas sobre isso. Primeiro, a questão da criatividade, né? Para o homem, talvez nem precise de tanta criatividade assim, mas eu diria que é importante. Eu diria que tudo que diz respeito à criatividade, para a excitação, eu acho que é importante. Pastor, tudo o que... Vamos lá, se vocês quiserem perguntar aí no chat, fica à vontade. Roupas é importante, roupas diferentes é importante. Pastor, eu posso usar fantasias? Não vejo um grande problema, desde que haja saúde mental. Por exemplo, se o homem pede para a mulher usar uma fantasia, né? Mas ele, na verdade, está querendo que essa mulher ou está projetando outra mulher na sua esposa, aí eu já não acho saudável, entende? Se ele tem uma fantasia com determinadas pessoas e ele quer levar a sua mulher, né? Ele quer realizar essa fantasia sexual que ele tem com outras mulheres na sua esposa, eu já não acho um pouco saudável. Mas toda a criatividade, aliás, deixa eu ser mais incisivo, irmãos, eu não acho que isso seja saudável, isso não é bom, né? Porque a maneira que eu falei parece que eu estou sendo conivente com essa situação. Então, mas essa criatividade, onde eu uso uma roupa diferente, a mulher usa uma roupa diferente, né? Onde lugares diferentes são cogitados, né? Tudo que você achar de criatividade, eu acho que existem alguns gels, existem alguns produtos que também não vejo nenhum problema em serem usados, né? Se você pensou em algum produto que eu não, que talvez você tenha dúvida que eu esteja me referindo a ele, você pode perguntar pelo chat, ou pode perguntar depois para mim. Mas enfim, eu acredito que se o casal está usando de criatividade dentro do seu jardim fechado, lembra disso? É jardim fechado. Então, se a criatividade abre este jardim, né, então eu já não acho que seja interessante. Ou seja, filmes pornográficos dentro de um casamento. Você abriu o seu jardim, né? Então, você está colocando ali outros homens, outras mulheres, você tem que ver aquilo para você se excitar. Então, você está abrindo o seu jardim não é mais fechado. Eu não concordo que seja por aí. Então, toda a criatividade deve ter em mente que o cerco do jardim não deve ser violado, né? Eu estava ouvindo algumas coisas, então, não, eu preciso ter relação sexual com outra mulher para me excitar com a minha própria esposa.
Não, então você rompeu com o cerco fechado do jardim, né? Então nada que rompa com o cerco fechado do jardim deve ser usado dentro dessa criatividade. Mas tudo que não rompa com o cerco fechado do jardim, você pode usar e seja criativo, meu querido, seja muito criativo. Eu coloquei aqui para ajudar nas questões da nossa criatividade, aquilo que se chama zonas erógenas, né? Então a mulher aí um monte de lugares, né? E o homem tudo apontado aí para um lugar só, né? É só uma pequena piada, né? Mas é algo sério, né? É uma brincadeira, mas é uma brincadeira com um princípio verdadeiro. Então, essas zonas erógenas são zonas de prazer, zonas de excitação, né? Então, tá aí as mulheres com várias zonas erógenas. Então, elas podem ser beijadas, tocadas, né? E provocar, né, essa excitação. Então, o que eu quero deixar aqui nessa fase, deixar muito claro, irmãos, que o sexo começa lá no desejo sexual, lá no meu comportamento. Depois ele passa por um momento onde vai haver uma excitação, né? É essa fase que nós estamos. Nessa excitação, deixa eu colocar para vocês aqui, nessa excitação, muitas coisas vão acontecer. Muitas coisas estão mudando psicologicamente e no físico dessa pessoa, né? Deixa eu ver se eu coloquei para vocês aqui. Coloquei sim. Coloquei sim. Então, dentro dessa excitação, obviamente acontece a ereção e outras coisas mais acontecem. Vou colocar ali na fase do orgasmo para os irmãos, o quanto é importante tanto o homem quanto a mulher estarem devidamente excitados para que seja sexualmente, vamos dizer assim, para que eles sejam sexualmente satisfatórios, né? Há uma questão de lubrificação, há uma questão de dilatação, né, de vasos sanguíneos, da vagina da mulher, do pênis do homem. Daqui a pouco eu menciono sobre isso. Então, você cumpriu com, vamos brincar, né? Você cumpriu com os protocolos do desejo sexual, né? Você, mulher, atrai o homem e o homem também atrai a mulher com aquelas características que nós falamos. Ok. Chegou em casa, é importante entender então que você tem que passar por essa fase da excitação. Seja criativo, seja criativo. O grande problema, eu acho, é que o homem esquece que a mulher deve ser conquistada sexualmente, com um beijo, com um presente, com uma coisa nova, né? E o homem geralmente quer apenas ter ali o ato de penetração, e isso não deve ser assim, tá? Então, essa fase de excitação é antes da penetração, tá? Bem, a terceira fase é a fase do orgasmo. Essa é a fase mais curta, né? Mas também é a mais intensa de todas as fases do ciclo de resposta sexual. Eu quero chegar nesse ponto porque é importante aqui a gente entender isso. Veja que o sexo começou lá no desejo sexual, né? Passou pela excitação, tudo está sendo muito bem feito. Então, se você está vivendo tudo bem feito, agora é importante você entender esse ponto aqui do orgasmo. Essa imagem que vocês estão vendo, ela fala sobre o gráfico do homem, né, e o gráfico da mulher. Então, onde vocês estão vendo o platô aí, esse termo alguns estudiosos não usam mais, mas esse platô aí é o ponto, né, de excitação constante para chegar-se ao orgasmo, né? Então, se você observar, dentro de algumas pesquisas, o homem leva aproximadamente 3 a 4 minutos para ele chegar no platô. Ou seja, para ele chegar no seu ponto de excitação máximo. Ele está totalmente excitado em 2 ou 3 minutos. A mulher, olha o gráfico aí em vermelho, a mulher vai levar, é lógico, irmãos, que isso não é matemática, né? Lógico que depende de muitas situações.
Mas a mulher, ela vai levar praticamente 15 minutos naquela fase que nós acabamos de estudar, a fase da excitação, ela vai levar mais ou menos 14, 13, 15 minutos para estar no seu ponto de excitação máximo, né? E desenvolver, então, o orgasmo. Então, qual que é o grande problema aqui? O homem é muito mais apto que a mulher, né? Então, eu já conversei com vários casais sobre isso, e a gente tem situações muito diversas, né? Então, nós temos casais que afirmam que a mulher sempre chega ao orgasmo junto, né, do homem. E tem um livro, irmãos, chamado... Espera um pouquinho que eu não posso esquecer dele agora aqui, não. O Ato Conjugal. O Ato Conjugal. Muito bom livro. Me deram para ler esse livro antes de casar. Particularmente, eu acho que não é um livro indicado para se ler antes do casamento. Mas, para os casais que são casados, né, para os casais já casados, eu acho importante a leitura desse livro. Ele ajuda muito com essas questões aí de tempo de orgasmo. Então, deixa eu falar algumas coisas. Primeiro, dizer para vocês que, obviamente, o que me parece ideal é que os dois cheguem nessa fase juntos. Os dois cheguem ao orgasmo juntos. E é possível, obviamente, que se converse com relação a isso. Olha, eu ainda tô com prazer, mas eu tô longe. Segura, né? Então, aí, cada casal vai se comunicando para que um retarde um pouquinho, né, o orgasmo. Existem exercícios, tanto para as mulheres quanto para os homens, para avançar no orgasmo ou para retardar. Então, eu quero encorajar vocês, irmãos, a buscarem esse conhecimento. Existem exercícios que são feitos por fisioterapeutas, por exemplo, para as mulheres, né, que ajudam a alcançar o orgasmo, né? E existem exercícios para os homens também que ajudam a retardar. Eu não quero mencionar algumas coisas aqui, porque esse vídeo vai para o YouTube e eu acho que muita gente pode assistir e não acho muito interessante tratar disso agora aqui, não por esse canal. Se nós tivéssemos num grupo fechado, eu iria falar mais detalhadamente sobre esses exercícios. Então, o homem que tem um orgasmo muito rápido, e eu quero também deixar claro que eu sofro de ejaculação precoce. Bem, a ejaculação precoce, de acordo com alguns estudos, não é uma ejaculação após 5 minutos, né? Não dou conta de ficar muito tempo. Não, a ejaculação precoce é uma ejaculação de segundos e que muitas vezes o homem não consegue nem chegar à penetração, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Para que psicologicamente, se tiver algum dos homens me ouvindo e tenha essa preocupação, para que você vá tirando isso da sua cabeça, né? Muito do problema de ejaculação precoce tem a ver com o psicológico do homem, tem muito a ver com o psicológico do homem, né? Então é muito importante que homem e mulher conversem. Às vezes o medo, né, do homem chegar ao orgasmo antes da mulher piora as coisas, faz com que o orgasmo do homem venha e retarde o orgasmo da mulher, né? Então, é muito importante vocês conversarem sobre isso, né? E a mulher também ser compreensiva com o homem, ele pode estar passando por uma fase específica, e isso pode trazer problemas, alguns desequilíbrios psicológicos, e pode piorar mais ainda. Então, tirando os fatores patológicos, né, de um orgasmo antes da hora, de uma ejaculação precoce, o que é importante? É importante que o homem trabalhe muito bem aquela fase anterior da excitação, para que quando houver a penetração, né, o homem consiga levar a mulher ao orgasmo e eles tenham esse orgasmo juntos, tá bom? Bem, e aí eu quero ler isso aqui para vocês. Dá um zoom no celular. Eu quero ler isso para vocês aqui. Tá? Já vou terminando, mas acompanha comigo isso aqui, só para vocês entenderem. Nesta fase de orgasmo, olha, tanto que fisiologicamente é interessante. A mulher apresenta inchaço nos tecidos externos da vagina, né? Então, fisicamente, alguma coisa está acontecendo. A abertura da vagina se aperta em pelo menos 30%, né?
aumentando o nível de pressão sobre o pênis. Ocorre mais expansão da parte interna da vagina, impelindo o útero mais para cima. Diminui a produção de lubrificação da vagina. Os clitóris se retraem. Os pequenos lábios duplicam ou triplicam de tamanho. Afastam os grandes lábios e alteram a sua coloração da cor de rosa ao vermelho para mulheres que nunca engravidaram e do vermelho escuro ao vinho para as que já engravidaram. As auréolas dos seios majoram ainda mais o seu volume e ocorre rubor sexual, né? Vermelhidão sexual na região superior do abdômen, seios, parte frontal do tórax, podendo também se evidenciar em áreas como pescoço, nádegas, costas, braços, pernas e rosto. Ocorre aumento de tensão muscular nas nádegas e nas coxas. Sucede também a aceleração da respiração, os batimentos cardíacos, o aumento da pressão de sangue. Então, isso é uma descrição científica sobre o orgasmo, né? Então, a mulher passa, obviamente, por toda uma mudança fisiológica, né? E o homem? O homem, nessa fase, também apresenta o escurecimento e aumento do diâmetro da glande, né, que é a cabeça do pênis. Ocorre a elevação e o inchaço dos testículos, que podem até dobrar de volume, né, pode até dobrar de volume. Ocorre a exteriorização de uma pequena quantidade de líquido transparente proveniente da uretra, né? Ocorre rubor sexual na região superior do abdômen, parte frontal do tórax, que é uma vermelhidão também, podendo também se evidenciar em áreas como pescoço, nádegas, costas, braços, pernas, rosto. Ocorre aumento de tensão muscular nas nádegas, nas coxas. Sucede também a aceleração de respiração, batimentos cardíacos, aumento de pressão do sangue, né? Então, tudo aí é uma nova descrição científica sobre o orgasmo no homem. E, por fim, a gente tem a fase da resolução. Então, após esse orgasmo, né, acontece essa fase de resolução, que também é importante a gente estudar. Então, durante essa fase, todas as alterações ocorridas na fase da excitação iniciam um processo de inversão, recuperando o seu estado de repouso anterior à excitação. Então, essa fase de resolução é a fase de relaxamento. Todo mundo conhece como funciona isso. Qual que é a dica que eu quero dar? O que é importante? Às vezes, olha aí esse texto de 2 Samuel 13:15, é um texto escrito após um ato sexual de Amnon com Tamar, né, que diz assim: depois de Amnon ter tido relações sexuais com Tamar, ele teve nojo dela, a odiou ainda mais do que a tinha amado antes. Então disse a ela: sai daqui. Então, onde eu quero chegar com isso? Porque às vezes alguns homens, não sei se mulheres também, mas às vezes alguns homens são românticos, são perfeitos até o ato sexual, até chegar ao orgasmo. Depois disso, ele é bruto, ele é seco, ele pensa que terminou, que acabou por aí. Então a gente tem que entender que é um ciclo. Depois que se chega ao orgasmo, né, algo tem que ser feito, carinhos, cuidado, né, tem que ter após isso. E aí eu coloquei para a gente finalizar o que nós não devemos fazer. Isso aí foi de uma pesquisa, né, que foi feita, e algumas pessoas citaram essas ações que não devem ser feitas nessa última fase do ciclo de resposta sexual. Então, às vezes você fez tudo certinho, você agiu muito bem, provocando o desejo sexual, você trabalhou muito bem na fase da excitação, vocês conseguiram chegar no orgasmo juntos, né? Mas após esse momento, um dos cônjuges, vai verificar o celular. Então, dentro dessa enquete, foi verificado que as atitudes que os cônjuges menos gostam é que se verifique o celular após o orgasmo, ou que levante, né, um deles levante e assista a televisão, ou que vá dormir, um vira para o lado, outro para o outro e vá dormir, né? Criticar ou questionar alguma coisa depois da relação sexual, ligar o computador, pedir notas, né? Qual que é a nota que você dá para esse sexo, por exemplo? Né? Isso foi citado como algo que as pessoas não gostam. Vestir, simplesmente se vestir e sair, né? Comer ou beber, mas não oferecer algo. Eu até acho que comer e beber alguma coisa juntos após uma relação sexual seja um ótimo programa, mas desde que seja juntos.
Então aí fica aí algumas dicas para que a gente tenha cuidado para não fazer aquilo que o nosso cônjuge não gosta que façamos após uma relação sexual, né? Irmãos, estas são as dicas que eu preparei aqui para dar para vocês nessa aula de hoje, né? Sobre conexão sexual, né? Que nós focamos, então, nessas 4 fases aí, que eu vou deixar mais uma vez na tela para vocês. Então, para finalizar, eu quero apenas fazer você refletir. Vocês, homens e mulheres, têm se comportado de forma a gerar desejo sexual um no outro? Vocês, tanto homens quanto mulheres, têm se preocupado em levar o seu cônjuge, né, a essa fase de excitação? Vocês, tanto homens quanto mulheres, têm conversado e trabalhado juntos para que ambos cheguem ao orgasmo, experimente frequentemente, todas as vezes, o orgasmo, né? E vocês, tanto homens quanto mulheres, têm se preocupado com essa resolução, né? As atitudes corretas que devem ter após, né, o orgasmo, né? Então, tá aí. Essa é a nossa aula de hoje. Se você tem alguma pergunta sobre o que foi tratado ou sobre qualquer outro assunto, os assuntos das semanas passadas, fique à vontade para perguntar agora, porque é a última aula sobre família. Nós vamos encerrar hoje. A frequência já está no chat, acho que já está também no grupo do WhatsApp. Se não tiver, vai estar lá. Você pode preencher. E nós vamos. Não saia do grupo ainda, porque nós vamos atualizar a lista de chamada para ver se alguém, de repente, alguém esqueceu de preencher. Então a gente precisa dessa atualização. Vamos fazer isso no grupo, tá bom? Irmãos, que Deus abençoe muito a sua vida sexual. Vida sexual de um casal é um assunto bíblico. Vida sexual de um casal precisa e pode ser compartilhado, né, com pessoas responsáveis que vão ajudar vocês, né? Que geralmente é algo que a gente tem assim tão fechado, né? Tão em segredo. E às vezes você tem dúvidas, você tem medos, você tem insatisfações e não consegue se abrir com alguém, né? Essa aula estava programada desde o começo, viu, irmãos? Ela já estava na grade desde o começo, ela não é por causa de aconselhamentos aí, de forma alguma. Essa aula já estava na nossa programação, tá? Então, se você deseja conversar com a gente sobre isso ou com qualquer outra pessoa da sua confiança, eu te aconselho a fazer de forma respeitosa, né? Mas eu te aconselho a conversar isso com alguém, tá bom? Queridos, querem falar alguma coisa? Querem fazer alguma pergunta? Por favor, fique à vontade. Eu vou te encorajar a fazer da seguinte maneira. Eu vou aqui tirar o compartilhamento da tela e se você quiser fazer alguma pergunta, você pode falar aí no chat ou no chat, né? Tanto faz a pronúncia aí. Ou você pode desbloquear o seu vídeo, né? Sua tela, e apenas balançar a mão e eu já sei que você quer fazer uma pergunta. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ninguém quer perguntar nada, irmão. Vontade de conversar com vocês hoje. Nadinha, nadinha. Então, que assim seja. Vocês já são vergonhosos, né, e tímidos presencialmente. Parece que pelo Zoom ficam mais tímidos ainda, né? Eu espero, irmãos. Pastor, Oi. Oi. quer fazer uma pergunta? Núbia quer fazer uma pergunta. Pois não, Núbia. Pode liberar aí. Vou liberar aqui. Ah, acho que está com outro nome aqui, né? Peraí. Tá como... Peraí. Ah, ok, tá liberado. Acho que pois não, pode falar, irmão. Quem é a Núbia?
Não, Wesley errou aqui. É o Saman que quer fazer uma pergunta. Tem que liberar o do Saman, então. Já tá liberado, Wesley disse. Tá liberado. Pode falar, Samar. Não tô ouvindo o Saman. Acho que tá com algum problema. Não ouço. Não ouço. O Fábio tá perguntando que perdeu a aula, né? Vai liberar? Sim, vai liberar, viu, Fábio? Vai sim. Vamos colocar no YouTube, tá? Foi muito boa a aula. Eu gosto muito de falar com família, sobre família. Bem, eu não sei se o Saman vai conseguir. Saman, se você conseguir fazer pelo chat, você tem alguns segundinhos aí para fazer. Ah, ok. Ele está dizendo aqui que não tem áudio, né? Se você conseguir fazer pelo chat, ô Saman, fica à vontade, tá? Tá bom. Ele está dizendo que vai fazer depois. Ok, queridos. Então, fica aqui. Deus abençoe muitíssimamente vocês. Amo vocês. Muita vontade de a gente passar por essa pandemia logo. Hoje eu estava vendo uma reportagem que hoje e amanhã começam testes de vacinas aqui no Brasil, no mundo inteiro, né? E possivelmente esses testes devem se findar em setembro e tudo dando certo, a vacina começa a ser distribuída em outubro. Então, em nome de Jesus, vai dar certo. Nós vamos sair dessa pandemia o mais rápido possível. Deus abençoe todos vocês. Não tenham medo de ir na igreja. Eu quero encorajar vocês. Nós estamos num ambiente seguro e motive os demais para estarem juntos, tá bom? Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Abraço para vocês, irmãos. Está encerrada a nossa aula. Tchau.